Olá pessoal, eu me chamo Elissandra e hoje a gente vai falar um pouco sobre Grécia Antiga. Bom, quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente não está falando de um país em si, né? A gente está falando de várias cidades, né? Que elas se compartilhavam o mesmo conjunto de línguas, costumes e muitas delas eram até inimigas, né? Entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta, como a gente pode ver em muitos mitos e filmes que tem por aí. Bom, a Grécia é uma época da história grega que ela se estende ao longo do século XX ao século IV a.C. Bom, aí é um pouco da localização da Grécia, né? E podemos ver no mapa. Bom, a Grécia Antiga ela era dividida em 5 partes, né? A Grécia continental, a Grécia peninsular e a Grécia insular, a Grécia asiática e a Magna Grécia, né? A Grécia continental ela também é chamada de Península Balcânica. Era composta por terras férteis banhadas pelos mares Egeu ao oeste e Jônico ao oeste. Egeu ao leste e Jônico ao oeste. O Mediterrâneo é ao sul e cercada de cadeias montanhosas, né, que influenciou muita navegação marítima ao torno do território. Bom, a Grécia peninsular, ela também era conhecida como o Peloponeso, né, ao sul da Península Balcânica, tem como principal o rio Eurotas, que formam um vale cercado de montanhas, né? Como vocês podem ver aí no mapa, tem dividido as 5 partes que a Grécia era dividida. Bom, tem a Grécia insular, que estava situada ao longo do mar Egeu, tendo grandes ilhas, né, como Creta, e há ilhas um pouco menores, como Rhodes, Lesbos e Delos. As ilhas têm aspectos geográficos semelhantes, né, e muito montanhosos, como vários pontos naturais. A Grécia asiática, né, ela se localiza na Ásia Menor, né, uma região onde atualmente está a Turquia, que os gregos conheciam como Jônia. Ao lado mais ao leste do mar Egeu e tinha uma das cidades mais conhecidas na antiguidade, que era Troia, e a mesma que foi relatada em escritos do Homero e Ilíada e Odisseia, né? E a Magna Grécia, que está situada no mar Mediterrâneo, né, ao sul da Península Itálica, e na ilha de Cilícita, que futuramente os colonos gregos presentes nessa região, eles iriam ajudar a formar a civilização romana, mais lá na frente. Bom, a política da Grécia, né, é um período clássico, né? Os gregos eles procuravam cultivar a beleza e a virtude, desenvolvendo as artes da música, da pintura, da arquitetura e da escultura. Com isso, eles acreditavam que os cidadãos, né, seriam capazes de contribuir para o bem comum. Estavam lançadas assim, né, a democracia. A democracia era o governo exercido pelo povo, né? Ao contrário dos impérios, né, dos grandes impérios, que eram liderados por dirigentes, né, que eram considerados deuses, como foi o caso do Egito, dos faraós. A democracia ela se estendeu-se principalmente em Atenas, onde os homens livres tinham oportunidade de discutir questões políticas e principalmente na praça pública. Aí um exemplo na imagem acima. Bom, a sociedade, ela era uma polis, né? Tinha sua própria organização social e algumas, como Atenas, eles admitiam a escravidão por dívida ou guerras. Por sua vez, Esparta tinha poucos escravos, mas possuía os servos estatais, né, que pertenciam ao governo espartano, e ambas as cidades tinham uma oligarquia rural
que os governava. Também em Atenas verificamos na figura ao lado, né, os estrangeiros chamados de metecos, né, só eram cidadão quem nascia na cidade. E por isso os estrangeiros não podiam participar das decisões políticas das polis. Bom, a economia grega ela se baseava em produtos artesanais, em agricultura, no comércio. E os gregos faziam produtos de couro, metal, tecidos. E estes davam muito trabalho, né? Pois todas as etapas de produção eram desde a fiação até o tingimento. E eram muito demoradas, eram etapas muito demoradas, né? Os cultivos estavam dedicados às vinhas, oliveiras e trigo. Assim, somavam-se a criação de animais de pequenos portes. O comércio ele ocorria entre as cidades gregas, nas margens do Mediterrâneo e afetava toda a sociedade grega. Para realizar as trocas, né, comerciais, se usava a moeda dracma. Havia tanto o pequeno comércio do agricultor, que levava a sua colheita ao mercado local, quanto o grande comerciante, né, que possuía barcos e que fazia toda a rota do Mediterrâneo. Bom, a gente vai falar um pouco agora sobre a religião da Grécia, né? Era um templo de Partenon, né, dedicado à deusa Atenas, e protetora da cidade do mesmo nome. A religião da Grécia ela era politeísta, né? Ao receber a influência de vários povos, os gregos foram adotando deuses e outros lugares, até construir um panteão, de deuses, ninfas, semideuses e heróis que eram cultuados tanto em casa como publicamente. Bom, se um grego tivesse uma dúvida em relação a qual atitude tomar, ele poderia consultar o oráculo, Delfos, e ali uma polinista, né, entraria em transe e a fim de tomar o contato, né, com deuses e responderia essa questão, né, responderia a questão que o grego tivesse alguma dúvida. Como era dada de forma enigmática, o sacerdote ele se encarregava, né, de interpretá-lo para o cliente. Bom, a cultura grega ela está intimamente ligada à religião, pois a literatura, a música, o teatro, eles contavam com os feitos dos heróis e de sua relação com os deuses que viviam no Olímpio. As peças teatrais eram muito populares e todas as cidades tinham seu espaço, né, cênico chamado orquestra, onde eram encenadas as tragédias e comédias. A música era importante, né, para alegrar os banquetes civis e acompanhar os atos religiosos. Os principais instrumentos eram flautas, os tambores, as harpas. Esta última, né, eles eram utilizados para ajudar os poetas e a recitarem suas obras. Igualmente, os esportes eles fazem parte do cotidiano grego. Por isso, para celebrar a aliança entre as diferentes polis, organizavam-se competições, né, nos tempos de paz. A primeira delas foi realizada em 776 a.C., na cidade Olímpia, e daí seria conhecida como Jogos Olímpicos ou simplesmente Olimpíadas, como a gente conhece atualmente. Naquela época, né, só os homens livres que soubessem falar grego poderiam tomar parte da competição. Bom, o legado grego. Dos gregos a gente herda muitas influências em várias áreas do conhecimento, como história, filosofia, geografia, literatura, artes, arquitetura, teatro, medicina e astronomia. Bom, a história ela foi escrita com estas palavras por Heródoto, Heródoto de Alicarnasso, que viveu no século V e escreve a obra histórica, onde relatou vários costumes, lugares por onde passou.
o termo história, né, ele vem da palavra grega histor, que quer dizer a investigação, dando origem assim à disciplina histórica. Por isso contribui-se hoje, né, que Heródoto ele ganhou o título de pai da história. Bom, a gente vai passar agora para nós exercitando. Na Grécia Antiga, as principais cidades-estados foram Babilônia e Atenas, Esparta e Roma, Babilônia e Esparta, Atenas e Espartas, ou Roma e Babilônia. Bom, como eu havia falado bem no começo, né, foi Atenas e Esparta, elas eram uma das principais cidades, principalmente por conta que elas eram inimigas entre si e guerreavam muito. Bom, encerramos a nossa aula de hoje, eu vou ficando por aqui. E para mais informações ou outras aulas, se você quiser rever, acesse a plataforma Edu.